Olá, pessoal. Essa é a nossa primeira aula de Física Básica 1. Então, nós vamos começar por unidades e medidas, né, que é a primeira unidade que a gente vai tratar. E eu vou falar um pouco para vocês sobre esse tópico. Bom, na física, assim como nas ciências, né, nós estamos sempre procurando estabelecer padrões, né? Ah, por exemplo, se eu disser que vocês têm que fazer uma viagem, o que que vocês vão fazer? Vocês vão procurar saber qual a distância entre a cidade que vocês estão e a cidade para onde vocês vão viajar, certo? Por exemplo, se tem que ir daqui até Porto Alegre, a primeira coisa que vocês vão procurar saber é que distância tem entre as duas cidades. Então vamos supor que sejam aproximadamente 250 quilômetros. Tá? Então, se eu der essa informação para vocês, vocês vão saber qual é a distância. Outra coisa que é importante é quanto tempo vocês vão levar nesta viagem. Então, aproximadamente, acredito eu, umas 3 horas e 15, 3 horas e meia, né? Que é o tempo que vocês vão levar em uma viagem ou de carro ou de ônibus até Porto Alegre. Aí depende do motorista, né? Se o motorista é mais rápido, chega um pouquinho mais rápido. Se o motorista é mais lento, chega um pouquinho, vai demorar um pouquinho mais. Mas, em princípio, essas informações bastam para vocês saberem uh, as informações necessárias para fazer a viagem, né? Só que para isso, o que que a gente utilizou? Primeiro, para estabelecer a distância entre as cidades, a gente utilizou o padrão de comprimento, que é o quilômetro, certo? Então, o quilômetro é um dos padrões de comprimento, tá? Existem outros, existem metros, existem pés, existem polegadas, existem centímetros. Tudo isso são padrões de comprimento. E a gente utiliza o padrão que melhor se adequa ao que a gente quer medir. Por exemplo, a gente não vai medir a distância daqui até Porto Alegre em polegadas, certo? Porque vai dar um número absurdamente grande. Então, nós utilizamos quilômetro, que é uma unidade mais adequada. A mesma coisa para tempo, né? Então, eu disse que vocês vão levar mais ou menos umas 3 horas e meia nessa viagem. Então, eu estou comparando com o padrão hora. E vocês têm noção de qual é esse padrão, de quanto tempo é esse padrão, né? Então, eu não vou, por exemplo, dizer quantos segundos vocês vão levar, né? Porque também vai dar um número absurdamente grande. Ou em anos, que vai dar um número extremamente pequeno, né? Ah, então, esses padrões aí são necessários na nossa vida, né? Outros padrões que existem é o padrão de temperatura, por exemplo, né? Então, você sempre tem que saber quando vão sair de manhã, né? Ou procuram saber, né? Para ver se tem que vestir um casaco ou alguma coisa assim. Vocês procuram saber qual é a temperatura que está na rua, né? Então, por exemplo, se vocês olharem a previsão no celular de vocês, vocês vão ver, por exemplo, que está 18 graus. 18 graus vocês precisam vestir um casaco, né? Porque está um pouco frio, a não ser aqueles mais corajosos, né? Que gostam de passar um pouquinho de frio, porque depois uh, o tempo vai aquecer durante o dia, né? Vai ficar mais calor e vai ter que tirar o casaco. Mas isso ajuda vocês no dia a dia. Vocês vão estabelecer uh, o padrão, né? Graus Celsius para isso, né? Porque as temperaturas no Brasil, as temperaturas na rua, né? Elas são medidas em graus Celsius. Agora, se vocês vão fazer uma viagem para os Estados Unidos, né? E aí vocês vão ficar num hotel, e esse hotel tem um termômetro de rua bem na frente do hotel. Aí vocês vão e olham para o termômetro de rua. O que que vocês vão ver? Vocês vão ver lá 32 graus, certo? 32 graus, aí vocês vão dizer, pô, tá calor, né? Vou sair só de camiseta, né? Aí você sai na rua e tá um frio danado. Isso é porque as temperaturas na rua nos Estados Unidos são medidas em Fahrenheit e não em Celsius. Então, o padrão que eles utilizam para medir temperatura é outro. E 32 graus Fahrenheit seriam 0 graus Celsius. Então,
tem que atentar a essas coisas, principalmente quando vocês viajam para países de língua inglesa, né? E ah, tem essas curiosidades. Bom, aqui nós vamos tentar estabelecer alguns padrões ah, e fazer conversão entre esses padrões. Bom, o primeiro exercício seria, por exemplo, medir o tamanho de uma sala de aula, tá? Que é o exercício que eu faço com o pessoal nas aulas presenciais. Então, se eu tiver uma trena, né, uma trena é um instrumento de medida, né, eu vou medir o tamanho da sala. Por exemplo, a sala tem 6 metros de largura e 10 metros de comprimento. Tá? Mas nem sempre eu vou ter um instrumento para medir o tamanho da sala. Tá? E aí, se eu quiser ter uma ideia de qual o tamanho dessa sala, o que eu vou fazer? Eu vou medir com o que eu tiver à mão. E foi mais ou menos assim que foram estabelecidos alguns padrões. Por exemplo, o pé. O pé ele é estabelecido com ah, foi estabelecido na época, né, como sendo o tamanho do pé do rei. Tá? Então, um pé do rei, né, que estava no poder na época, né, tem mais ou menos 30,48 centímetros. Mas como eu não tenho o pé do rei para medir a sala, né, o que eu tenho é o pé do professor, né, então eu vou medir a sala em termos do pé do professor. Aí eu vou medir o pé do professor em centímetros, né? O pé do professor com tênis tem 33 centímetros. Então eu vou medir o tamanho da sala com este pé. Então aí a sala tem 18 pés de largura e 30 pés de comprimento. Tá, isso é mais ou menos, tá? Se vocês verem, isso aí dá um pé de 30 centímetros, que é igual ao pé do rei. Mas isso é porque eu estou fazendo uma medida aproximada, né? Então, isso é uma outra coisa que tem que prestar atenção. Em medidas experimentais, as medidas têm que ser o mais exatas possíveis. Aí vocês vão ter que utilizar técnicas para reduzir os erros de medida que vocês vão obter. Bom, Sistema Internacional de Unidades. Bom, então, como existem vários padrões, né, para medidas, o que aconteceu foi que se estabeleceu o que seria um sistema padrão utilizado no mundo inteiro. Tá? E esse sistema padrão é o Sistema Internacional de Unidades. E pasmem, o Sistema Internacional de Unidades tem só 7 unidades básicas. Todas as outras unidades são derivadas dessas aqui. Por exemplo, na Física 1, a gente vai ver só 3 unidades fundamentais, que é o metro, quilograma e o segundo, certo? Aí na Física 2 a gente aumenta mais duas, aí vamos ver Kelvin e mol. Na Física 3, aumenta só mais uma, o ampere. E aí na Física 4, quem quiser fazer Física 4 aí como disciplina optativa, que é para vocês, né? Física Básica 4, vai aumentar a intensidade luminosa, que é o candela. Então essas são as 7 unidades básicas. Então vocês não precisam decorar, em princípio, um monte de unidades. Mas existem outras unidades que são derivadas dessas. Por exemplo, a unidade de velocidade é metro por segundo. Então é a junção da unidade de comprimento com a unidade de tempo. Unidade de força, que é Newton, ela é a junção das 3 unidades. É quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, certo? Então é a junção das 3 unidades da unidade de força, que é o Newton, né? Aí chamou-se de Newton, para não usar o quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então essa é a ideia. Foi estabelecido o sistema internacional. Então a unidade de comprimento no sistema internacional é metro, a unidade de massa é o quilograma e a unidade de tempo é o segundo. Essas que nós vamos utilizar na Física Básica 1. Outra coisa que se estabeleceu também foram prefixos e expoentes de base 10. Por que isso? Para expressar números muito grandes ou muito pequenos, certo? Por exemplo, o tamanho do átomo. O tamanho do átomo ele é da ordem de femtómetro, que nem está aí. Tá? O femtómetro é 10 na menos 15.
metros, certo? Então, se tu quer estabelecer o tamanho de um átomo, tu vai ter ou 1 vezes 10 na menos 15 ou 1 femtometro, certo? Esse é o tamanho de um átomo. Assim como o tamanho a distância entre duas galáxias ou duas estrelas, né? A gente pode estabelecer um padrão em termos de expoentes ou prefixos também, né? Bom, então agora o que nós vamos ver é o seguinte, ó. Então, os prefixos, né? O dec é 10 na menos 1, ou 0,1, né? O decímetro, por exemplo, utilizando a unidade de comprimento, né? Decímetro, o centímetro é 0,01 metros, ou 10 na menos 2, né? Então, nós podemos utilizar tanto o prefixo quanto a expoente de base 10, né? Por exemplo, a energia do acelerador de partículas lá, do LHC, né? Eles estão medindo partículas lá com 14 tera electron volts. Então, tera é 10 na 12. Então, são 14 vezes 10 na 12 electron volt. Isso é a energia dos prótons que estão sendo colididos no LHC. Tá? Então, por isso que a gente utiliza isso, quando tem que expressar números muito grandes ou números muito pequenos. Para não precisar escrever o número inteiro, a gente escreve em termos de um prefixo ou de base 10. Então, sugiro que vocês tenham isso em mente. Tá? Outra utilização, né, por exemplo, é na velocidade de internet de vocês. Né? Não sei qual é a velocidade de internet de vocês, aqui de casa eu dei uma melhorada na velocidade e é 50 50 megabytes por segundo. Tá? Então, utiliza a unidade mega. A mesma coisa acontece com o plano de vocês de celular. Né? Vocês têm um plano que deve ter uns 10 GB de dados para... 10 GB, por exemplo, de dados para vocês acessarem. Né? Então, 10 GB seriam 10 bilhões de bytes, né, de dados que vocês podem acessar. Bom, então um exemplo de um número grande, né, que pode ser expressado em termos de base 10 é a velocidade da luz. A velocidade da luz exatamente é 299.792.458 metros por segundo, certo? Então eu posso expressar isso em termos de base 10, por exemplo. Tá? Então vai ficar 2,998 vezes 10 na 8. Por quê? Porque a minha vírgula foi daqui, né, da frente do 8, ela andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Tá? Então ela andou 8 casas para a esquerda e eu coloco o expoente 8 no 10. Né? A mesma coisa para o raio de Bohr. O raio de Bohr tem esse valor aqui, 0,000000000005292. Não sei se não faltou algum zero, metros, né? Então eu vou andar quantas casas? Eu vou andar, a vírgula vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 casas para a direita. Então, eu coloco 5,92 e vezes 10 na menos 11, porque andou para a direita. Certo? Então é assim que funciona a base 10. Bom, então os padrões que se estabeleceu, né? Por exemplo, no sistema internacional, o padrão de comprimento é o metro. Tá? As distâncias entre cidades no Brasil são dadas em quilômetros. As distâncias entre cidades nos Estados Unidos são dadas em milhas. Nos Estados Unidos e em países de língua inglesa. Né?
A altitude de um avião é medida em pés. Se vocês forem lá, se o comandante deixar vocês entrarem na cabine do avião enquanto ele estiver em voo, o que é muito difícil, vocês vão poder ver nos instrumentos lá que o avião, por exemplo, está a 37 mil pés. Na realidade, vocês vão ver 370, né? Porque eles, uh, no instrumento, eles tiram os dois últimos zeros, né? Mas seria 37 mil pés de altura. Tá? Então, essa altura não é estabelecida em metros. E, por exemplo, a bitola das ferramentas, né? Vocês têm uma chave lá para, por exemplo, mexer na roda de uma bicicleta, né? Então é uma chave de 14 milímetros ou meia polegada. Então são medidas de ferramenta, em milímetros ou polegadas. Aí depende se a ferramenta foi fabricada em países que utilizam 1 milímetro ou em países que utilizam a polegada, certo? A unidade de massa no SI é o quilograma. Se vocês vão comprar, por exemplo, ouro, né, vão investir dinheiro, né, vocês querem comprar ouro, vocês vão comprar em gramas, a não ser aqueles que são bem abastados que conseguem comprar 1 quilo de ouro. Mas isso é muito difícil. Tendo em vista que a cotação do ouro é bem alta, né, o grama do ouro. Carga de caminhão. Uma carga de caminhão, por exemplo, é dada em toneladas. Por exemplo, um caminhão desses de 6 eixos, a carga dele são aproximadamente 27 toneladas, 28 toneladas, mais ou menos por aí, certo? Então, uma tonelada são 1.000 quilogramas, né? Então, vocês utilizam essa unidade para facilitar, né? Então, o caminhão ele vai levar uma carga de 14 toneladas. De 14 não, de 27 toneladas. O padrão de tempo no SI é o segundo. Se vocês vão ficar numa fila, vocês vão medir o tempo em minutos, às vezes horas, dependendo da fila, né? O tempo de trabalho em um dia é dado em horas, então o tempo normal de trabalho são 8 horas, né, num dia. Aqueles que fazem plantão é 12 horas, alguns podem trabalhar até 24, mas esse tempo é sempre expresso em horas. Espera por uma encomenda em dias, se for pelo correio, às vezes em meses. O tempo de gestação é em meses ou semanas. E o tempo para aposentadoria, por exemplo, em anos, ou séculos, dependendo, né? Atualmente eles querem mudar para séculos, né? O governo quer mudar para séculos o tempo de aposentadoria. Bom, temperaturas. As temperaturas no SI são dadas em Kelvin. Tá? O Kelvin ele é utilizado, depois vocês vão ver lá na Física Básica 2, por causa do zero absoluto. Tá? O que significa o zero absoluto? Que o zero Kelvin é o zero absoluto, ou seja, tu não tem temperaturas negativas em Kelvin. Então se estabeleceu este padrão para o sistema internacional, por não existirem temperaturas negativas. No Brasil, as temperaturas são dadas em Celsius, como eu já mencionei, e nos Estados Unidos, por exemplo, nos Estados Unidos, Inglaterra, as temperaturas são dadas em Fahrenheit. E nós podemos converter coisas entre estas unidades. Por exemplo, para o volume de um fluido, eu posso passar esse volume de metro cúbico para litro, por exemplo. Para isso, eu vou ter que estabelecer um fator de conversão, ou seja, eu vou ter que saber que 1 metro cúbico contém 1.000 litros de um determinado fluido, certo? Ou 10 na 3 litros, né? 1.000 equivale a 10 na 3. A mesma coisa, 1 metro cúbico, se eu quiser passar para ml, né? Que é, por exemplo, a medida de uma seringa. Tá? Uma seringa está graduada em ml. Então, ou mililitros, né? Então, 1 metro cúbico tem 1 milhão de mililitros de ml, ou 10 na 6 ml. A mesma coisa, 1 ml é igual a 1 centímetro cúbico. Tá? Então, esses são fatores de conversão que a gente vai poder utilizar para fazer a conversão entre unidades. Agora vamos ver alguns exemplos disso, né? Por exemplo, o consumo de água de uma casa. Tá? O consumo de água aqui de casa é aproximadamente 7 metros cúbicos. Tá?
Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas gira em torno disso. O fator de conversão de metro cúbico para litro, como vocês viram no slide anterior, é 1 metro cúbico igual a 1000 litros. Então, como é que eu vou fazer para fazer a conversão? Eu tenho 7 metros cúbicos, aí eu vou multiplicar esses 7 metros cúbicos pelo fator de conversão. Mas como é que eu vou multiplicar isso? Eu vou multiplicar de modo que sobrem litros no final, né? Então eu vou multiplicar por 1000 litros e dividir pelo equivalente em metros cúbicos. Então eu sei que 1000 litros é igual a 1 metro cúbico, então eu multiplico por 1000 litros, divido por 1 metro cúbico e o que eu vou ter no final? Esse metro cúbico cancela com este metro cúbico e eu vou ter 7000 litros. Tá? Então essa é a ideia para fazer a conversão. Esse procedimento é o procedimento que vocês podem utilizar, que é mais difícil de vocês cometerem erros. Tá? Vamos ver um outro exemplo. Então, a velocidade de um carro nos Estados Unidos. Tá? Então, vocês chegam nos Estados Unidos, no aeroporto, e aí alugam um carro e vão sair para uma autoestrada. Aí vocês vão ver lá na autoestrada que o limite é 65 milhas por hora. Aconselho vocês a ficarem a 65 milhas por hora, porque lá eles são bem criteriosos com essa coisa de obedecer às regras, né? Então, mantenham-se a 65 milhas por hora. Mas aí vocês vão dizer, bom, mas isso é muito devagar. Não, não é tão devagar assim. Por quê? Porque a gente precisa fazer a conversão para quilômetro para ter uma ideia de quanto isso equivale em velocidades utilizando quilômetros por hora, que é a unidade que é utilizada aqui no Brasil. Então, o fator de conversão é 1 milha igual a 1,609 quilômetros. Tá? Então, como é que a gente vai fazer? A gente tem 65 milhas por hora. Eu vou multiplicar de modo que, ao invés de milhas, eu tenha quilômetros no final. Então, eu vou multiplicar por quilômetros e dividir por milhas, pelo equivalente em milhas. Então, eu multiplico 65 milhas por hora por 1,609 quilômetros e divido por 1 milha. Isso vai me dar 104,59 quilômetros por hora, certo? Então, essa é a ideia de como fazer a conversão. Agora vamos fazer a conversão disso para metros por segundo? Então aí eu vou precisar de dois fatores de conversão. O primeiro fator de conversão é o de milha para metros, uma milha 1609 metros, e o fator de conversão de horas para segundos. Uma hora é igual a 3.600 segundos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é multiplicar pelo primeiro fator de conversão. Então 65 milhas por hora vezes 1.609 metros dividido por 1 milha. Isso vai me garantir que vai sobrar metros na parte de cima. Então, esta hora aqui, esta milha aqui vai cancelar com esta milha, vai sobrar metros, né? E o segundo fator de conversão é 1 hora divididos por 3.600 segundos. Aí, esta hora que está em cima vai cancelar com esta hora que está embaixo, vai me sobrar segundos embaixo. Então, isso vai me gerar uma velocidade de 20,05 metros por segundo. Não, acho que acho que é 30. Só deixa eu confirmar isto aqui, este número. Deixa eu pegar uma calculadora, acho que está errado esse número aqui. É 104 dividido por 3,6 é 29 aqui. Aqui é 29. Tá, só consertando aqui. 29,05. Tinha um pequeno erro aí. 29,05. Ok? Então, com isso a gente consegue fazer conversão entre um padrão e outro. Vamos fazer um último exemplo, que é o fator de conversão de pés para metros, né? Então, vocês têm a altitude de um avião, que é 37 mil pés, e vamos passar isso para metros. Nós sabemos que um pé é igual a 0,3048 metros. Então, 37 mil pés, eu vou multiplicar 37 mil, de modo que fique metros na parte de cima e o pé desapareça. Então, eu vou multiplicar por 0,3048 metros, dividir por um pé. Isso vai me dar 11.277 metros. Então, essa é a altitude aproximada que um avião
consegue voar. Bom, espero que vocês tenham gostado desta primeira aula e nos vemos numa próxima aula. Obrigado, até mais.